Olá amigos, hoje vou falar sobre o Dino De Dominicis, um artista que sempre esteve envolto em rumores, segredos, enigmas e etc. Ele foi um artista que integrou arte e filosofia, mas nunca teve filiado a nenhum movimento específico, nem conceitual, nem arte povera, nem nada disso. Foi um artista que teve ideias radicais e buscava transcender os aspectos da mortalidade e tinha uma obsessão pelo épico, pelo Gilgamesh. Vamos falar sobre isso um pouquinho. E, bom, ele nasceu na Itália, ele é italiano, em Ancona, Itália, 1947. E até a sua morte ficou envolta em mistérios. Há pessoas que acreditam que ele não morreu, e porque desde jovem ele se envolveu com uma curiosidade obsessiva e uma curiosidade sobre as questões filosóficas e metafísicas. Ele acreditava que a arte devia ser além do visível, e isso é muito importante. Ele tem alguns trabalhos invisíveis, mas nem por isso eles não estão lá, eles estão além do material. E os mistérios da existência, do que há por trás do material ou não, são o material, os materiais que ele explorou durante seu trabalho, durante sua vida. E, bom, para ele a arte também não devia ser limitada a ideias, conceitos, ela deveria ser imortal. Inclusive, esse aspecto da imortalidade e do mistério vinha dele, que evitava a publicidade, evitava que seus trabalhos fossem fotografados. Ele tinha uma política muito estrita a respeito disso. Ele muitas vezes não dava entrevistas, não falava sobre os trabalhos no sentido de interpretá-los, de narrá-los, e ele tinha uma personalidade assim que levava a esse mistério, ao silêncio e ao segredo. Ele bom, então, para entender essa obra, como é que a gente faz para entender o trabalho dele, já que ele se recusava a interpretá-lo? Ele dizia que era preciso ver o trabalho naquele momento, experimentar o trabalho sem intermediações, sem fotografias, e porque a fotografia reproduzia uma vulgaridade, a vulgaridade do mundo, a vulgaridade do bidimensional, profanava aquele trabalho de arte. Então, uma das coisas que estão intrincadas nesse âmbito geral do trabalho do Dino De Dominicis é a carta sobre a imortalidade que ele faz. E é uma carta aberta que fala sobre a morte e desafiando a inevitabilidade da morte, e dizendo que a morte não era inevitável, era uma espécie de erro, e por isso até a sua própria morte ficou envolvida em mistério, e fez com que algumas pessoas acreditassem que ele estivesse vivo mesmo quando morto. Isso tem muito a ver com uma questão filosófica do invisível e da materialidade que a gente começou a falar aqui. Então, ele teve várias obras icônicas, né? Mas então acreditava que a arte era eterna, né? E devia apontar para uma realidade superior, uma realidade onde a mortalidade então fosse superada, a morte fosse superada. E um dos seus trabalhos mais icônicos é que teve um grande
uma grande controvérsia, um grande burburinho, que foi na Bienal de Veneza em 1972, onde ele colocou uma instalação que incluía uma bola, uma rocha e um outro elemento e um jovem com síndrome de Down. E nessa época esse trabalho gerou muitas discussões, né? Foi um escândalo que durou pouco tempo. O jovem chamava Paulo Rosa e Dino foi acusado de explorar uma pessoa, né, um incapaz, né, na linguagem da época, explorar um mongoloide, que é como se falou naquele momento, né? E era a sala do mongoloide, era esse rapaz com síndrome de Down e que em pouco tempo foi, devido ao grande burburinho que aconteceu, foi substituído depois por uma garotinha que sentou naquela cadeira onde estava sentado o Paulo, mas mesmo assim logo depois a sala foi fechada. Então esse trabalho foi bastante mediatizado nesse sentido de que o artista estaria então se aproveitando desse rapaz, né? Isso foi em 1972, em Veneza. Ele tem uns trabalhos invisíveis, então tem um trabalho bem interessante que se chama, que eu não lembro o nome agora, mas o nome é descritivo. Bom, eu anotei aqui que era a tentativa de criar quadrados em vez de círculos ao redor de uma pedra caindo numa água. Então, uma tentativa impossível, né? E então essa tentativa por transcender sempre as leis naturais, como a morte, como jogar uma pedra na água e formar quadrados, era uma característica desse trabalho, do trabalho do Dino de Dominicis. E ele também foi profundamente inspirado pelo Gilgamesh, que é um dos textos, que está num dos textos antigos da humanidade, que trata, inclusive, justamente dessa busca pela imortalidade. E ele via o Gilgamesh como esse símbolo do desejo humano de transcender as limitações, né, do corpo. E isso aparece em vários dos seus trabalhos, retratos, esculturas, baseados nesse mito, né, onde ele explorava o eterno. E ele tinha uma postura muito clara em relação à reprodução das suas obras, né? Ele rejeitava a fotografia, mas também então ficava difícil, as pessoas não tinham um livro com seus trabalhos enquanto vivo, né? Então ele era difícil de documentar com sua permissão esses trabalhos. Tem uma entrevista aqui no YouTube que tem o Hans Ulrich, Marina Abramović, que era amigo do Dino de Dominicis e era uma admiradora dele, né? Tanto que o trabalho dela tem essa questão do esotérico também, né? Então o Hans Ulrich fala que, por exemplo, ele entrevistou o Dino de Dominicis e levou o gravador, mas ele falou assim, não, sem máquinas. Então a entrevista não tem um registro, né? E ele tinha essa personalidade de falar pouco, do silêncio, e Marina Abramović falou que ele estava sempre de preto e só trabalhava à noite. Tinha uma série de rumores que rondavam a sua personalidade, os mistérios da sua personalidade. E era bem recluso, né? Raramente participava de eventos públicos e dava poucas informações pessoais, né, sobre a sua vida.
mas ele acreditava que esse mistério era essencial para a experiência artística, evitando então essas aparições, e ele imaginava que os trabalhos falassem por si, né? Sem intermediações, sem mediações, sem interpretações, sem narrações, e etc. Então, ele morreu em 1998, mas deixou esse mistério para a gente, né? E os mistérios sempre são sedutores, né? E como que essas obras que participam de coleções, exposições ainda ao redor do mundo, que hoje ganham reproduções e você pode vê-las aqui no Google, no YouTube com facilidade, eles inspiram e também seduzem e também levam a vários pensamentos de outros artistas, de filósofos, de pensadores. E essa foi uma pequena introdução aqui do trabalho do Dino De Dominicis, apenas para introduzir essa ideia do artista e do mistério e dessa personalidade tão fascinante que expunha trabalhos invisíveis nas galerias e vendia trabalhos invisíveis. Na Marina Abramović, nesse vídeo, fala de um colecionador que comprou um trabalho invisível do Dino De Dominicis, e dia seguinte ele, talvez esquecido por alguma confusão, levou um caminhão para trazer o trabalho invisível com trabalhadores que carregaram esse trabalho invisível para o acervo do galerista. Então tem todo esse anedotário, né, em volta dessa personalidade misteriosa. E isso é só uma introdução, né, uma pequena fagulha assim, de informação para a gente de repente falar mais sobre ele em outros vídeos, em outras situações, e falar dos trabalhos em ouro e como é que o ouro tem essa ligação com a imortalidade também. E será que, afinal de contas, ele morreu mesmo, né? Já que a imortalidade tem a ver diretamente com a materialidade? Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, espero que gostem e que possam acompanhar agora em diante o canal novamente. Vou colocar mais vídeos, tinha parado durante um tempo, mas agora vou voltar. Valeu, obrigado e até mais.